Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos de volta para a abordagem do sexto selo de Apocalipse. Amém? Eu digo estamos de volta porque estamos fazendo duas lives, não é? Uma de abertura, que tem a interação dos irmãos no programa, ligando ao vivo, para a linha telefônica ou para o WhatsApp ou mandando áudio. Né? E nós temos esta segunda live, que é a ministração propriamente dita da palavra. Trecho este que vai para YouTube depois. Se você gosta de acompanhar só pelo Instagram, eu quero lhe pedir um favor. Que você curta aí no Instagram e tem a arroba aí, você fazer um comentário, tá? Nós não somos monetizados pelo Instagram, muito menos pelo YouTube, mas fazendo isso, a plataforma faz com que o vídeo chegue para mais pessoas, e a ideia nossa é que pessoas sejam alcançadas com o teor, com o conteúdo da palavra de Deus que ministramos neste momento, que é o quadro A Voz do Divino, momento da ministração da palavra de Deus aqui no Acorda a Bênção. Amém? Se você está me assistindo pelo Facebook, é a mesma coisa. Compartilha o link, faça seu comentário. A mensagem vai para o YouTube. E você que está me assistindo aqui no YouTube, tá? Se não está inscrito no canal, se inscreve. Estou falando isso para quando for para o YouTube, né? Aí fica assim. Se inscreve no YouTube. Compartilha também, deixa o teu like no YouTube. Eu não ganho dinheiro com isso. A ideia é que você fazendo isso, a plataforma entende que o vídeo é interessante, e aí ele tem um esquema aí que faz com que o vídeo chegue para mais pessoas, né? Chegue para mais pessoas. Amém? A ideia é esta. E também você deixar, além de deixar o seu like, você fazer comentário. Amém? Inclusive, eu tenho dito aos irmãos que qualquer dúvida sobre o conteúdo, os irmãos deixem a pergunta no YouTube, que eu estou sempre dando uma olhada nos vídeos e depois eu respondo. Aí eu respondo na primeira live do programa seguinte. Tá? Respondo, por exemplo, se você fizer alguma pergunta sobre o que eu vou falar hoje agora, na próxima sexta-feira, porque é só da sexta para o sábado que eu estou abordando Apocalipse, durante a semana estamos andando em Romanos, então eu vou responder a sua pergunta na próxima live, que é a abordagem do sétimo selo. Né? E, de repente, eu vou estar abordando já o toque da primeira trombeta, né, que culmina a abertura dos selos com o começo do toque das trombetas. Amém? Pronto, aí você faz a sua pergunta e a gente vai fazendo essa ação. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos a Apocalipse, abertura do sexto selo. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 12 em diante. Eu estou com uma dificuldadezinha de ler hoje, porque exatamente hoje eu esqueci, rapaz, o óculos, né? Mas o Senhor vai nos dar graça e a gente vai conseguir ler aqui com os irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6 nos diz as Sagradas Escrituras, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes.
abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Louvado seja Deus. O que nós estamos lendo aqui, amados, é um momento, né, chegado do juízo. Momento chegado do juízo. Perceba que os povos que são participantes desse cenário, os autores desse cenário, os coadjuvantes e protagonistas deste cenário, eles estão apavorados, eles estão em pânico, eles estão aterrorizados, porque é chegado o dia da ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ira esta que é manifestada pelas calamidades. Ira esta que é manifestada pela tenebrosidade, pelos acontecimentos catastróficos que se darão entre o céu e a terra. A linha de interpretação desse texto, ela deve seguir uma linha ao mesmo tempo simbólica e ao mesmo tempo literal. Ao mesmo tempo, eu digo em momentos, porque, por exemplo, a gente não pode levar para a literalidade a questão de a estrela do céu cair sobre a terra. Se uma estrela só cair na terra, acaba a terra de uma vez. E a gente está vendo aqui que são as estrelas. Essas estrelas, elas podem ser aplicadas, como eu estava lendo alguns artigos, Podem ser meteoros, que a gente pensa que é a estrela cadente, A gente diz que é a estrela cadente, mas são meteoros. Pode ser meteoros caindo na Terra. Pode ser referência aos 7 tipos de pessoas que aparecem no versículo de número 15. Pessoas ligadas a governos, ligadas ao parlamento, aos parlamentos. As autoridades aqui politicamente constituídas podem ser referência a isso. E que, obviamente, não estão no céu, mas são pessoas revestidas de autoridade na terra, que, inclusive, todos que estiverem na terra, aqui são todos que estiverem na terra, estarão em pânico, estarão em pavor, porque haverá, inclusive, acontecimentos astronômicos, de maneiras que o Sol, temos aqui o eclipse solar, tornar-se negro como saco de silício, e a Lua tornar-se como sangue,
A lua ficará vermelha, então. E a gente sabe que a luz da lua é reflexo do sol. Isso é o que diz a astronomia, né? As ciências, os estudiosos dos astros aí, dos meteoros, enfim, dos planetas. É sabido que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. E, concomitantemente, o sol sofrendo algum efeito, isso reverberará na lua. E a gente sabe que quando acontece alguma mudança desses astros, a gente aqui na Terra fica meio que apavorado, né? Aqui na Terra fica meio que apavorado. Quando a gente vê alguma coisa estranha no céu, paralelo assim aos astros, a gente já fica, meu Deus, o que é aquilo? É o final do mundo. Um dia desse apareceu um negócio aí no céu, o pessoal pensou que era Jesus voltando, né? Tem gente pensando que o mundo ia acabar, e aí as pessoas começam a... Interessante isso. As pessoas começam a migrar para aquilo que elas são tendenciosas. Tendenciosas no sentido de quererem viver. Querer viver. Quem está desviado do evangelho, quando acontece algum manifesto no céu, logo corre para a igreja. Se volta para Jesus, se arrepende, meu Deus, ele está voltando. Interessante que, deixa eu dizer aqui, quando Jesus vir, não vai dar tempo não. Não vai dar tempo não. Vai ser no abrir e fechar de olhos o toque da trombeta. Deixa eu adiantar isso aqui para você, que pensa em se preparar quando Jesus estiver voltando. Não vai dar tempo não. Procure estar na presença do Senhor, procure estar em comunhão com o Senhor, porque a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 15, verso 52, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Vai ser rápido, vai ser rápido. Vai ser como um relâmpago que se mostra no Ocidente e no Ocidente. Né? Tem um versículo que diz assim, não lembro agora como é a expressão, mas é assim, que se lança no Ocidente e lança no Oriente e se mostra no Ocidente. É alguma coisa assim. É rápido, o relâmpago. Então se prepare, procure viver em comunhão com o Senhor, em santidade, porque é em santificação que herdaremos os céus. Amém? Sem santificação não entraremos no céu. Procure viver em santidade, procure viver em temor, porque tanto você pode partir dessa para a eternidade, e para isso basta estar vivo, né? Como Jesus pode vir a qualquer instante, e vai ser rápido. Não vai dar tempo de se preparar. Eu quero... Não vai dar tempo. Acabou. Jesus vindo, quem estiver vivo, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, diz a palavra, inclusive o texto de Coríntios aqui, que a gente acabou de ler, mais acima, Paulo diz, vos digo o mistério que nem todos dormiremos, mas transformados seremos no abrir e fechar de olhos ante o toque da última trombeta. É quando ele diz que a trombeta soará. Louvado seja Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Então não vai dar tempo de se preparar. Aí quando a gente vê alguma coisa no céu diferente, as pessoas ficam atemorizadas, eu vou me voltar para Jesus. Se fosse a vida de Jesus, a gente já tinha ficado. Se fosse a vida de Jesus, a gente já tinha ficado. Aqui, nesse contexto apocalíptico, eu até já disse aos irmãos, lá na introdução das abordagens do primeiro selo, que o livro Apocalipse ele não significa catástrofe, não significa destruição, não significa essa situação assim catastrófica, não. O livro Apocalipse significa revelação. Agora ele contém esse cenário, ele faz uma narrativa desse cenário, de coisas que vão acontecer, não é? Mas o livro de Apocalipse significa revelação.
A gente não deve associar Apocalipse com tragédia. A gente normalmente associa a tragédia. Mas Apocalipse é revelação. É comunicação de Deus. É importante, é claro, para nós é interessante estudar isso, entender isso. E, obviamente, nós, igreja, e eu espero participar do arrebatamento, porque não é o fato de ser pastor que está garantido morada no céu. Não é o fato de ser evangélico que está garantido no céu. Não é o fato de frequentar a igreja que está garantido no céu. Não é? Tem que zelar pela comunhão com Deus, tem que procurar andar em santificação, andar em temor, estar sempre lavando as vestes no sangue de Jesus. Amém? Para poder entrar no céu pelas portas. Lavar as vestes do sangue do Cordeiro para entrar no céu pelas portas. Procurar viver o evangelho com intensidade, viver Jesus com intensidade, para entrar no céu pelas portas. Porque depois que a igreja for arrebatada, aí vamos ter o período tribulacional. E a abertura do 6º selo é o desfecho de um momento, de uma fase. Há quem entenda que os selos, eles serão simultaneamente as trombetas e ao derramar das taças. A gente pode fazer essa correlação unificadora, mas a gente percebe que a narrativa apocalíptica da abertura de cada selo, como o tocar de cada trombeta, como o derramar de cada taça, tem um teor diferenciado. Não estou dizendo que serão 21 fases diferentes, não estou dizendo isso. Mas são momentos diferenciados, são acontecimentos diferenciados. Eu até defendo, irmãos, para ser sincero, porque eu não sou dispensacionalista, que a grande tribulação, segundo os estudiosos mais especializados desse assunto, já até normatizou a doutrina da grande tribulação, estudando Daniel, não é? Que a grande tribulação é a 70ª semana de Daniel, alguns entendem. E ela é dividida em 2 tempos. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de conflito, de catástrofes, de momentos aqui nunca jamais vistos antes da civilização e jamais haverá. Por isso que é a grande tribulação. Alguns entendem que ela durará 7 anos, 3 anos e meio de paz, de falsa paz, porque é o momento em que o anticristo estará configurando o seu ministério, né? Porque com o arrebatamento da igreja, o anticristo reina. E como é que ele reina? Ele reina subliminarmente. E subliminarmente ele já está reinando, ele já está operando. Agora ele porá de fato as unhas de fora no período da grande tribulação. Então esses supostos 3 anos e meio de paz é o que entendem serem 3 anos e meio de não catástrofes. De não catástrofes. Só que eu entendo também que esses 7 anos, porque na numerologia hebraica, o número 7 se correlaciona à perfeição de Deus. Então 7 pode ser, vai acontecer isso, vai se cumprir isso. Vai acontecer isso, vai se cumprir isso. Com o milênio, eu não defendo que o milênio será 12 meses vezes 1000. Pedro até diz, irmãos, eu quero que vocês não ignorem uma coisa. Pedro diz, irmãos, eu quero que vocês não ignorem uma coisa. 1000 anos é como o dia de ontem para Deus. Pedro diz isso, deixa eu achar aqui essa fala de Pedro, né? Porque pode ser 12 meses vezes 1000, mas também, amados, pode ser, como dizia o humorista, vapt-vupt. Pode ser tudo muito rápido.
A questão é que vai acontecer, vai. Quanto tempo, quando vai começar, quando vai terminar, a gente não sabe. É igual a volta de Jesus. Quando é que vai acontecer, a gente não sabe. Uma coisa a gente sabe, que ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa a gente sabe, que Jesus vem. Não é? Que Jesus vem. Como diz o poeta, os testemunhos indicam que breve Cristo virá. Os sinais testificam que ele não tardará. Louvado seja Deus. Estou querendo achar esse versículo, mas eu não vou me ater em procurá-lo agora, porque senão eu vou perder um tempo da minha fala aqui. Mas está em Pedro, não é? Que não devemos ignorar esta situação, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem. Louvado seja Deus. Achei. Quando eu já estava desistindo, achei. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso, o fato é que vai acontecer. Haverá um dia em que, como está escrito, o Senhor disse, não é? Haverá um momento que será específico para o tratado de Deus, principalmente com Israel, porque é depois da grande tribulação que acontece a parousia, que é Jesus vindo visivelmente, e aí a palavra de Deus diz que os judeus verão aquele a quem o transpassaram, e essa vida do Senhor é proposital, que é para livrar Israel do extermínio que é desejado de povos inimigos de Israel. É quando estará acontecendo a batalha do Armagedon, e que o Senhor vem para livrar Israel do extermínio e, concomitantemente, implantar o milênio. Com isso, encerra-se a grande tribulação. Não é? E o milênio, ao que eu estava me referindo, pode ser 12 meses vezes 1000 ou não. Simplesmente acontecer. Simplesmente acontecer. Em determinado momento, com começo e fim, mas que vai acontecer, vai. Nesse capítulo 6, o que é a abertura do 6º selo, a gente observa, não é, que é o Senhor se manifestando agora, de maneiras que os homens passarão a ter um medo tão grande que nem mais a Deus eles clamam aos montes para morrerem, para não passarem pelo juízo. O juízo, inclusive final, é inevitável. Só vai estar livre da condenação no juízo final quem participar do arrebatamento da igreja, da primeira ressurreição, porque sobre este não tem poder a segunda morte. Porque no juízo já estaremos do lado direito, não é à direita, é do lado direito, porque o pessoal, até isso o pessoal estava associando, ainda hoje associa a questões políticas, e isso aí é quase trilhar para o caminho de blasfêmia, sabe, irmãos? Que não tem nada a ver aqui com posicionamento partidário, o estar à direita de Deus e o estar à esquerda de Deus. Tem a ver com juízo divino. Quem estará à direita do Senhor são os arrebatados, ressuscitados estando mortos e transformados por estarem vivos, e os salvos da grande tribulação, e os que não se deixarem ser enganados por Satanás depois de 1000 anos, quando o capeta vai ser solto. A esses estarão do lado direito, que ouvirão do Senhor, vindes bendito de meu Pai, para o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem do lado esquerdo, ouvirão o apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, e aí vão seguir para o fogo eterno. O juízo é inevitável. Eu estava dizendo nessa minha volta a lives, na abertura do programa, que a gente perdeu a noção da prestação de contas. Inclusive tem uma ministração aí no YouTube
que iremos prestar contas. Procura aí no YouTube Acorda a Bênção, que tem uma abordagem sobre isso. A maioria de nós perdemos a noção de que vamos prestar contas a Deus, como eu disse na primeira live deste dia que antecede este momento da ministração, que não vem para o YouTube, fica salvo por um tempo lá no Facebook e fica permanente no Instagram. Assista a live de abertura deste sábado, dia 8 de junho. Assista. Louvado seja Deus. Assista depois, né, de ouvir a abordagem aqui. Inclusive, já vou ter que terminar por causa da hora. Então, os homens vão pedir a morte como se a morte lhes livrasse do juízo. A morte não livra de nada. Eu disse na ministração de ontem, Romanos, capítulo de número 5, a primeira parte, né, que a salvação está em Jesus. Quem pensa em tirar a vida não se livra de nada, ao contrário. A solução é Jesus, meu amigo. A solução é Jesus, minha amiga. Apelar para a eutanásia, apelar para o suicídio, isso não vai lhe ajudar em nada. Isso não vai resolver o seu problema, isso não vai livrar você do juízo final. E vai prestar conta por ceifar sua própria vida. Você vai. Então não faça isso por causa disso. E sobretudo porque é a solução para você enquanto vivo. Mas os homens aqui estão pedindo que os montes caiam sobre eles. E os esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E aqui está se referindo a Jesus, o Cordeiro que tira os pecados do mundo, como disse João Batista. Quando Jesus ia chegando a ele, ele apontou João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, se refere a Jesus que ele é o nosso Cordeiro Pascal, porque foi através do seu sangue que nós obtemos o perdão dos pecados. A exemplo do animal cuja pele cobriu a nudez de Adão e Eva, que foi sacrificado, para que a nudez de Adão e Eva fosse coberta e eles pudessem se apresentar a Deus no Éden. A exemplo do cordeiro que substituiu Isaac quando Abraão ia imolar Isaac. A exemplo do cordeiro que era sacrificado na Páscoa, cujo sangue, inclusive, na primeira, foi aspargido nos umbrais das portas dos filhos de Israel, livrando assim os primogênitos das respectivas famílias onde tivesse sangue do Cordeiro Pascal aspargido. Tudo isso antítipo do que seria o tipo, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que derramou seu sangue para que nós tenhamos o perdão dos pecados. Aí você diz: pastor, como é que funciona isso? Eu explico lá em Romanos, capítulo 3, 4 e 5, que é a justificação pela fé. Assiste aquelas lives lá de Romanos, capítulo 4 e 3, que eu falo sobre a fé que fora aplicada à justiça de Abraão. É muito interessante, foi muito de Deus aquela abordagem, como está sendo de Deus esta aqui. Os homens procurarão. E o pânico, a catástrofe, o terror estará instalado na terra como juízo de Deus sobre o pecado da humanidade. Então, amados, é algo que nós devemos estudar e pensar. Eu não quero participar deste cenário. Eu não quero ser protagonista, eu não quero ser coadjuvante deste cenário tenebroso. Então, se você não quer isto, procure viver com Jesus, para que se morrer você morra com Cristo e que se Jesus vir agora você possa ser arrebatado, arrebatada, minha irmã, ser transformado, transformada
e subir para encontrarmos nos ares com aqueles que dormiram no Senhor, parentes, familiares, amigos, conhecidos, vizinhos nossos, os apóstolos, oh glória a Deus, todos aqueles que inclusive nós já mencionamos aqui na abordagem do capítulo 6, o versículo de número 9, que foi a abertura do 5º selo, os mártires pelo Evangelho, os heróis da fé na Bíblia e os heróis da fé do livro Heróis da Fé, aleluia, né? Encontremos com o Senhor na eternidade. Viva com Jesus para poder morrer com Jesus. Viva com Jesus para quando ele vir, e vai ser de repente, vai ser como ladrão, vai ser no abrir e fechar de olhos, a gente possa ir para a glória. Amém? Que Deus abençoe vocês, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.